Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Compliance, o podcast da Compliance Premier, idealizado para a gente tratar com vocês todos os assuntos relacionados à ética, compliance, governança, integridade, riscos, ESG. Hoje é a gravação do nosso primeiro episódio, eu estou muito feliz de estar aqui, eu espero que vocês curtam com a gente todos os próximos episódios que vêm por aí. Queria convidar vocês nesse início a já seguirem a gente nas nossas redes sociais e também no seu tocador de áudio e vídeo preferido, tá? Vamos lá. Sempre quero avisar vocês que a gente sempre vai tratar aqui o podcast em 2 blocos. No primeiro bloco, a gente vai sempre conversar com o convidado e também a gente vai, no segundo bloco, tratar sobre as notícias da semana. Hoje, no primeiro episódio, eu tenho uma convidada muito especial aqui para tratar com vocês, para apresentar ela a vocês. Eu estou muito feliz dela ter topado vir fazer esse primeiro episódio com a gente, porque além de uma grande amiga, ela é minha sócia. Camila Gulo, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer te receber. Antes de te passar a palavra, eu vou ler aqui um pouco da sua bio para o pessoal te conhecer, tá bom? Tá bom. Camila é uma mulher que não cabe em caixinhas. Com mais de 17 anos de experiência no mundo corporativo, jurídico e de compliance, atua há muito tempo com pequenas e médias empresas. Ela entende de perto a dificuldade e os dilemas de falar de compliance, ética e integridade para esse público. Advogada, pós-graduada com LLM em Direito Empresarial, é sócia fundadora do Ribeiro da Luz Advogados e também da Compliance PME. Ela é também advisor de startups, consultora de clientes para investimentos em novos negócios, atuando diretamente na operação de estratégias empresariais em nomes importantes da Creator Economy. Ela esteve no Programa de Lideranças Virtuosas de 2021 e 2022 e, atualmente, além da equipe da Compliance PME e do Ribeiro da Luz Advogados, ela tem a própria empresa e dirige uma equipe de gestão empresarial e de negócios com foco em planejamento estratégico, financeiro, branding, licenciamento de propriedades intelectuais, análise para investimentos de M&A e estruturação de novos negócios. Até cansei com esse currículo todo para falar isso para vocês verem a importância, obviamente, além dela ser fundadora da Compliance PME, dela estar aqui dividindo a experiência toda dela com a gente. Então, te passo a palavra. Muito obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente. É um orgulho imenso para mim e para todo mundo te ouvir nesse primeiro dia aqui no nosso primeiro episódio do Pod Compliance. Eu acho que o orgulho é meu, né, de ter fundado a Compliance PME lá em 2017, depois de uma inquietude de entender de ter uma visão que as pequenas e médias tinham que tomar alguma atitude com a lei anticorrupção e com o decreto que regulamentou ela logo depois, né, que até agora já tem um novo, e partiu muito disso, né, e foi andando até a gente chegar aqui e ter o próprio podcast, então acho que o orgulho é todo meu. Ah, que legal, maravilhosa. Então, eu já queria pegar esse gancho, né, da sua, enfim, toda a sua experiência, não só como advogada, mas também como empreendedora e atuando junto desses clientes que são pequenos e médios negócios. A gente vê isso no nosso dia a dia, né, Camila? Na atuação não só na Compliance Premier, mas nas outras atuações que a gente tem também, com esse perfil multifacetado que você, assim como eu, tem também, né? Eu queria te pedir para, enfim, você contar um pouco pra gente como que você chegou nessa criação da Compliance PME e, para além dessa criação da Compliance PME, como que você enxerga o mercado de compliance hoje em dia? Que eu sei que você tem uma visão um pouco diferente hoje da visão que você tinha lá quando fundou a Compliance PME, né? O que você vê de diferença nesse dia a dia? Como você entende que não só as pequenas e médias empresas, mas também as grandes empresas encaram essa relação com as pequenas e as médias empresas? Então, eu acho que os motivos que me levaram a fundar a Compliance PME lá atrás, engraçado, eu acho que eles continuam sendo os mesmos motivos que eu fundaria hoje, se fosse o caso, né? Porque eu identifiquei na época que as pequenas e médias empresas, elas não tinham tempo para lidar com o tema, não tinham gente. Quando tinha gente, as pessoas eram despreparadas para lidar com aquele tema, que era muito novo, era um tema que só as grandes empresas falavam sobre, muitas delas internacionais, por conta de uma demanda de fora, então não era um tema popular como é hoje, né? É nichado, sim, mas não era um tema popular dentro do nosso universo, né? Como a gente trabalha.
Então, acho que são os mesmos motivos, né? Não ter tempo, não ter orçamento. Então, a pequena e média empresa, a maioria não tem planejamento estratégico, mal tem um orçamento organizado, né, projetado para o ano todo, para o ano seguinte, para 3 anos depois. Então, não consegue nem, às vezes, visualizar a necessidade de investir nesse tema. E aí a gente pode falar por conta própria, né? Na Compliance PME, a gente também tem, de alguma maneira, uma certa dificuldade de tratar esses temas com planejamento estratégico de longo prazo, porque, enfim, é a forma de funcionamento das pequenas e médias empresas no Brasil. No entanto, Camila, eu entendo também que esse assunto do compliance, ele cada dia mais está sendo exigido dessas empresas. A gente sabe que o empresariado brasileiro, em especial os pequenos e médios, eles em geral, não tem uma formação, eles se tornam empresários por necessidade, né? A gente sabe que esse é o caminho da sociedade brasileira e do empresariado brasileiro, mas também é uma população, uma sociedade que é muito fiel àquilo que se propõe a fazer, o que, em geral, dá muito certo às empresas brasileiras, e por isso vão crescendo e precisam sair daquele amadorismo e chegar num caminho efetivo, né, de implementação de compliance. Você falou sobre um tema aí que me chama muita atenção, porque hoje em dia, eu tocando a Compliance PME, à frente da Compliance PME como eu vejo que a grande dificuldade que é o orçamento, porque compliance, vocês sabem melhor do que a gente aqui, compliance no dia a dia, ele acaba sendo um processo de meio de negócio, não de fim de negócio. Ele não é algo que gera receita, né, Camila? E a ausência da receita, ela acaba trazendo alguma dificuldade para o negócio. A gente sabe que gastar mais nesse processo de compliance e no tempo que ele precisa para se tornar maduro, a gente sabe que um programa de compliance não deve ser, né, comprado e imposto à empresa, e sim desenvolvido. A gente sabe dessa dificuldade toda e a gente sabe que isso é um dos fatores que dificulta as pequenas empresas a olharem para esse lado do compliance. Um dificultador que a gente teve muito no início, que eu acho que hoje diminuiu um pouco, porque o pessoal está mais educado, acho que o empresariado está mais educado e tem mais profissionais de compliance lidando com o tema, é que achavam na época, né, que compliance era um produto de prateleira, né? Era, eu preciso de um manual de compliance, eu preciso de um programa de compliance. Achavam que era um produto de prateleira, que você copiava e colava e dava um check ali, né? Então, acho que isso mudou um pouco, né? Mudou para melhor, mas ainda tem muito essa dificuldade do orçamento, e aí eu vejo agora, trabalhando mais com gestão, né, de uma forma um pouquinho mais ampla, além de só de compliance jurídico, dá para enxergar isso em outras frentes também, então não é uma peculiaridade da área de compliance, de ser considerado um custo e ter que lidar com essas dificuldades todas. Mas acho que nesse aspecto melhorou um pouco. Acho que você tem razão, o empresariado brasileiro é super guerreiro, assim, né, e corre atrás, mas eu acho também que falta aprofundar um pouco nessa análise do custo do compliance, porque quando acontece um escândalo, ou toma uma multa porque não seguiu algum procedimento, e às vezes coisas bobas, né, que são objetos de treinamento, são objetos de procedimentos, as pessoas simplesmente ignoram ou deixam para lá, ninguém parou para fazer essa conta de quanto poderia ter se economizado de uma multa ou de um escândalo reputacional, de uma queda de ação, de valor de ação na bolsa. Então, eu acho que essa conta existe, a gente só não tem dados de pesquisa suficientes, né, e organizados para apurar isso, mas com certeza essa conta daria para ser feita. E ela impacta também, porque quando a gente pensa em pesquisa, a gente, em geral, pensa em grandes empresas. Mas esse impacto reputacional, ele tem eu costumo dizer que o estrago que ele faz para uma pequena e média empresa é muito maior do que o impacto reputacional para uma grande. Óbvio que o da grande, ele tem uma repercussão maior, né, na sociedade como um todo, mas a gente sabe que o impacto às vezes até em termos de sustentabilidade e sobrevivência da empresa, na pequena, muitas vezes gera, né, o fim da empresa. Então, isso é algo que a gente tem que ter um cuidado muito grande. A grande, às vezes, troca de nome, faz um projeto de gestão de crise mais organizado e passa dessa para a próxima fase de uma forma mais sutil, que a pequena, de novo, por falta de organização, por falta de pessoal, acaba não tendo essa estrutura para zerar o jogo e começar de novo.
E eu entendo também, agora já vou fazer um gancho aqui para uma próxima pergunta, Camila, que para as pequenas e médias empresas hoje, as grandes empresas acabam exigindo das pequenas e médias que tenham programas de compliance, como você previu lá no início, né, da construção da Compliance PME. Eu sei que isso foi uma das coisas que você previu lá. E aí, mas eu entendo também, e eu sei que a sua opinião, queria que você, enfim, compartilhasse um pouco com o nosso pessoal aqui, qual a sua percepção, qual é a melhor forma da gente traduzir, e não só em linguagem falada, mas também em outras formas, como que a gente traduz toda essa questão de compliance, integridade. A gente sempre conta, né, pessoal, um caso aqui da Compliance PME que ele é emblemático. A gente recebe várias ligações. A Juliana, que está aqui com a gente do nosso time, sabe disso. As pessoas ligam para a Compliance PME e falam: olha, eu ganhei uma licitação e preciso botar esse tal de compliance para funcionar, né? É a falta de conhecimento do tema. Como que a gente faz, Camila, na sua opinião, para traduzir isso para essas pequenas e médias empresas, para esses negócios que não têm profissionais tão estruturados em conhecimento de compliance? Como você acha que a gente pode fazer para esse conhecimento chegar a essas pessoas? Eu acho que é um problema complexo, então não tem uma solução simples, né? Eu acho que tem uma sugestão de solução que é muito individual, que é de como os profissionais de compliance podem lidar com o tema, que é explicando com exemplos, né, sendo bem didático, explicando com uma linguagem fácil, menos juridiquês, menos rebuscada, trabalhando bem a comunicação, né? Isso eu acho que é no plano individual, assim, de dentro da empresa. Mas pensando até com uma visão mais macro da coisa, eu acho que a gente podia, até os estados, né, os municípios, a nível federal também, fazer um trabalho igual tem de educação e comunicação, da importância da vacinação, da importância da sustentabilidade do meio ambiente, fazer um trabalho de importância do compliance. Que bicho é esse, né? Por que as empresas também têm que ser éticas, não só as pessoas? Eu acho que poderia ser pensado um trabalho de educação, que é muito que a Compliance PME faz, inclusive, né? Porque a gente chegou a essa conclusão dentro dos muitos obstáculos que a gente encarou ao longo dos anos, desde 2017, a gente entendeu que a gente estava querendo vender um serviço que a maioria do público não estava preparado para absorver, porque não via importância. Então, acho que tem que dar não é nem um passo atrás, mas tem que ser paralelo, tem que ter um projeto de educação e de nivelamento do entendimento geral do empresariado sobre o tema, né? Então, acho que existem muitos grupos hoje, né? Eu já fiz parte de alguns e a Natália faz parte de outros que falam da importância, né, e fomentam a educação dentro do tema, mas eu ainda acho que é insuficiente, ainda acho que os grupos falam sempre para as mesmas pessoas, que tem que furar um pouquinho a bolha dos profissionais de compliance jurídico para chegar efetivamente no empresariado, em quem toma as decisões, no empresariado que não tem condições de ter um departamento de compliance, um departamento jurídico, sabe? Então, e cair na boca do povo. Então, acho que ser feito um projeto mais integrado de educação sobre o tema, com uma comunicação forte e fácil, acho que poderia ser uma solução para melhorar esse cenário. Você tocou num ponto que eu sempre falo também, que eu entendo que em pequenas e médias empresas, enfim, a gente não vai se ater aqui, né, pessoal, no dia a dia, falando só sobre pequenas e médias empresas, a gente vai falar de uma forma geral aqui no podcast para todas as empresas, mas já que aqui a gente hoje está falando de pequenas e médias empresas, eu costumo dizer que as pequenas e médias empresas, às vezes, elas não têm um departamento jurídico, mas elas vão ter sempre o quê? Um contador. Então, eu entendo que a contabilidade, os contadores, é uma excelente porta de entrada. Então, já fica uma dica aqui. Hoje, a primeira dica do nosso podcast aqui, do Pod Compliance, é contadores sejam a porta de entrada para o compliance em pequenas e médias empresas. Eu acho que isso ajuda demais. Tem um poder muito grande, né, de levar esse tema. E aí, obviamente, todo o tema que você falou estruturado a nível de estados, municípios, até da federação, da União também, de levar essa informação sobre compliance. A gente tem a CGU fazendo um excelente trabalho, mas isso precisa chegar também a nível de Sebrae, Sistema S. Quem puder levar essa informação, eu sei que tem muita gente no terceiro setor fazendo essa atuação, né, no Sistema S, na Firjan, na FEComércio, fazendo muita atuação interessante nesse sentido, mas a ideia é essa, é levar
essa pregação do que é o compliance, sem esse lugar de jurídico, sem esse lugar de criminalesco. A gente precisa tirar essa capa, né? A gente precisa trazer muito mais com uma formação de pessoas e social, porque quando a gente fala de integridade, é disso que a gente está falando, E né? até a gente fez uma provocação uma vez num evento, que a gente estava na presença de vários profissionais de grandes empresas que tinham cadeia de fornecedores muito grandes. E aí foi feita uma provocação na época, eu sempre muito inquieta e questionadora, né? Joguei essa bola no ar, porque eu achava e acho até hoje, que as grandes que têm cadeia de fornecedores, que dependem dela e ela depende da cadeia de fornecedores também, que ela tem uma obrigação, sim, de ajudar nesse processo de educação, porque eu não acho que ela tenha só que exigir, né? Senão, de novo, chega um formulário, o pequeno fica desesperado para preencher, muitas vezes mente no formulário, marca não em tudo, porque se ele marcar sim, ele vai ser cortado, então melhor ele marcar não, passar no cadastro e depois ele resolve, do que, e aí de novo, uma solução fácil para um problema complexo, do que e fingir que está fazendo. Então, pega um modelo qualquer, enrola, passa no cadastro e vida que segue. Então, eu acho sim que aí os grandes contratantes em geral, não necessariamente grandes empresas, mas os grandes contratantes têm uma responsabilidade sobre essa cadeia de fornecedores, sim, e mais ainda quando essa cadeia de fornecedores é composta por pequenas e médias empresas, porque eles sabem das dificuldades que eles têm. Então, eles poderiam, sim, ajudar nesse processo de educação, fazer treinamentos de conscientização, de educação, para explicar para essa cadeia de fornecedores que rolê é esse. E quem quisesse se aprofundar mais, a gente fez isso uma época. Eu ia falar disso agora. A gente fez isso uma época. Tem um cliente da Compliance PME aí na nossa parte de consultoria, que é isso, é uma grande empresa que ela tem na sua cadeia de fornecedor, enfim, fornecedores que podem impactar, fornecedores de serviço, que podem impactar fortemente a sua reputação, e essa grande empresa, ela se coloca à disposição para, inclusive, financiar, né, a implementação de programas de compliance. Eu já quero pegar um gancho aqui, Camila, que vai conectar com o nosso próximo bloco, que é o segundo bloco, onde a gente vai comentar notícias, que a gente tem visto essa necessidade das grandes empresas trabalharem para a cadeia de fornecedor muito por conta de impacto reputacional. E aí a gente vai entrar, obviamente, no impacto reputacional ligado toda essa parte de conformidade, de jurídico, etc., mas tem um ponto hoje em dia que não está sendo mais aceitado por ninguém. Nenhum stakeholder hoje permite, né, que isso seja impactado no dia a dia daquela empresa. Então, que são as questões muito relacionadas a direitos humanos, muito relacionadas a trabalho análogo escravo, muitos itens, segurança. Então, a gente vê grandes histórias, grandes impactos relacionados a assédio. Tudo isso hoje gera um impacto reputacional para a grande empresa, que às vezes nem é dela, é da sua cadeia de valor. Mas é como se fosse. É como se fosse. Não tem como falar, eu não sabia. Faz parte da sua atuação no dia a dia. Então, esse impacto da pequena e média empresa na grande empresa é também responsabilidade da grande empresa, como a Camila falou, trabalhar todo esse ecossistema que está ao seu alcance, né? Então, acho que você tocou nesse ponto, e aí já vou pegar o gancho. Como eu falei para vocês, pessoal, no segundo bloco do podcast, a gente vai tratar sobre notícias. Então, pegando toda essa experiência da Camila em relação a isso, a gente separou algumas notícias que eu vou, enfim, fazer uma contextualização da notícia para vocês e depois eu e a Camila vamos seguir comentando. A primeira notícia que a gente separou aqui, pessoal, é uma notícia que fala: Atacadão condenado por assédio e adoecimento mental. Aí a contextualização da notícia é: o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro condenou o Atacadão, que, para quem não sabe, é um hipermercado de venda no atacado, a pagar R$ 5 milhões por danos morais coletivos. A decisão foi motivada pela constatação de um ambiente marcado por assédio moral, sexual e materno, além de condições que resultaram no adoecimento mental dos funcionários. A Justiça também determinou que a empresa implemente medidas para garantir um ambiente mais seguro e saudável. Então, disso que a gente estava falando, né, esses impactos reputacionais, esses riscos que a gente traz para a empresa, Camila, como que você enxerga, tanto para os empregados quanto para a empresa, como que você olha para esse contexto dessa notícia que a gente está falando e o que você entende desse ambiente marcado por assédio e pressão excessiva? Como que você entende que as empresas ali, elas podem e devem comunicar
a sua função, o que elas esperam desse empregado? O que você entende que pode ser essa comunicação a partir desse caso específico que a gente está falando aqui? Primeira coisa que eu acho que o tema de saúde mental é muito sério, né? E graças a Deus está sendo muito comentado e falado atualmente. Tem muita relação com assédio, né? Moral, especialmente. E você fala muito bem disso nos treinamentos, né, que você dá pela Compliance PME, de diferenciar o que é assédio moral do que é cobrança normal de trabalho. Então, acho que ainda tem muita dúvida sobre esse tema. Não é o caso dessa notícia, né, nitidamente, até porque, né, quando chega nesse ponto de virar uma notícia e ter multa, e ter ação civil pública, investigação do Ministério Público do Trabalho, enfim, é porque realmente o pessoal já ignorou os sinais por muito tempo. Prévios, né? Então, é difícil ser um caso que seja... nada disso aconteceu, então é difícil chegar nesse ponto e ser um caso assim. Então, eu acho que é um ponto de atenção muito grande, acho que as empresas têm que fazer, primeiro, o que é possível de forma mais fácil, então, desde listar as regras e colar na parede, no corredor, mandar no grupo de WhatsApp dos colaboradores. Deixar muito claro qual é a perspectiva, o que a empresa espera do empregado, né, do colaborador, a atuação dele, para que não se exceda. Porque, afinal, pessoal, CNPJ não comete assédio, são as pessoas que representam o CNPJ que estão cometendo assédio. Então, a gente precisa, enquanto empresa, informar o que pode e o que não pode. Esse ponto que a Camila trouxe é um ponto muito importante que a gente sempre fala nos treinamentos da Compliance PME, que é a diferença do que é e do que não é assédio. Antigamente, todo mundo fala, antigamente não existia assédio. Pessoal, sempre existiu. A diferença é que antigamente era aceito e hoje não é mais aceito. A sociedade não exige mais. As novas gerações não estão exigindo. A gente tem também, né, um curso que fala sobre isso. É extremamente importante que isso seja falado. Precisa ficar muito claro, inclusive para forçar a gestão a tomar as decisões cabíveis. Precisa ficar muito claro o que é possível e o que não é, o que é assédio e o que não é, seja moral, seja sexual. Precisa ficar muito clara essa diferenciação. Quando o gestor sabe a diferença entre uma coisa e outra, ele se empodera, e utilizando uma palavra da moda, né? Ele se empodera desse lugar de poder cobrar o que não é assédio. Então, é muito importante que esses treinamentos sejam dados para os seus gestores, para os líderes da empresa. E aí, pegando o gancho, Camila, nisso que você falou, dificilmente chega a uma situação como essa aqui que a gente leu na notícia, se vários pontos não tiverem sido ignorados no decorrer do andamento, né? Então, é óbvio que a gente sabe que existe essa diferença, como eu falei aqui, mas a gente precisa que as arestas sejam aparadas para que não chegue numa situação desse tamanho, né? A gente sabe que essas situações de assédio hoje em dia, elas geram um impacto reputacional para as empresas muito grande. E aí... deixa eu fazer até um último comentário sobre isso. O pessoal fala muito, mas isso é questão de bom senso, né? Não. Óbvio que não pode. Óbvio que não pode, eu acho demais. Então, assim, uma vez a gente ouviu de um cliente que a gente fez uma pesquisa, há muitos anos atrás a gente fez uma pesquisa anônima. Que, diga-se de passagem, foi anônima. Essencialmente anônima, perguntando sobre os temas que o pessoal gostaria que fossem falados no próximo treinamento e tal. E o tema que foi top 1 foi racismo. E quando esse assunto foi levado, o resultado dessa pesquisa foi levado na reunião do comitê de ética, o dono da empresa falou, não. Na minha empresa não tem racismo. Na minha empresa não tem racismo. E acabou o assunto ali. Então, assim, eu acho que o óbvio tem que ser dito sim, bom senso, cada um tem o seu, então tem que ter um nivelamento de novo, educação e preparação de todo mundo para explicar o que é, o que não é, o que a empresa espera do funcionário, do colaborador, do terceirizado, seja de quem for, em termos de comportamento, o que é aceitável e o que não é. As regras têm que ser claras, que aí fica mais fácil de você cobrar depois. E aqui, finalizando, deixando a dica para todo mundo que está, enfim, assistindo e ouvindo a gente aqui no podcast, a gente está falando exatamente disso, das empresas terem políticas claras, explicando para o colaborador o que pode, o que não pode, o que a empresa espera do colaborador. A gente está falando da necessidade de realizar treinamentos e formar as pessoas, não só a gestão, eu falei um pouco aqui da gestão, mas não só a gestão, mas os empregados, né, os funcionários de uma maneira geral, os colaboradores,
E, obviamente, da imperiosa necessidade, pessoal, de ter um canal de denúncia disponível para que as pessoas utilizem e levem a conhecimento da alta administração essas coisas do dia a dia que nem sempre a alta administração está lá na ponta para poder enxergar como isso vem acontecendo, né? Então, vamos deixar essas dicas aqui para vocês antes da gente partir para a próxima notícia que a gente vai tratar aqui. A próxima notícia, Camila, ela fala o seguinte, o título da notícia, pessoal, é Prisão de empresário da Ultrafarma, executivo da Fast Shop e auditores fiscais. E aí, o contexto da notícia, vocês devem ter visto essa semana a gente tratando sobre esse tema em todos os lugares, o dono e fundador da Ultrafarma foi preso em uma operação do Ministério Público de São Paulo para... A operação era para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria do Estado da Fazenda. O auditor Arthur Gomes da Silva Neto também foi preso na operação. Outro preso é o diretor estatutário do grupo Fast Shop. Segundo o MP, o auditor preso manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários do Estado para as empresas. Prestava também assessoria tributária criminosa, indicando os documentos que deveriam ser apresentados à Secretaria para acelerar o deferimento dos créditos de ressarcimento de ICMS da gigante de varejo eletrônico. A Secretaria da Fazenda informou que instaurou o processo administrativo para apurar com rigor a conduta do servidor envolvido. O auditor fiscal tinha um parceiro responsável por lavar dinheiro e que também é alvo da investigação. Na residência desse parceiro, em Alphaville, foram encontrados 2 pacotes com esmeraldas, R$330 mil e 10 mil dólares, além de 600 euros dentro de um cofre. Esse caso aqui, Camila, é emblemático, né, pessoal? Porque ele envolve tudo que a gente estuda na teoria sobre quando a gente começa a estudar de compliance, envolve tudo isso, né? Envolve suborno, envolve corrupção, envolve lavagem de dinheiro, esmeraldas, então envolve de tudo um pouco, pessoal. E aí, Camila, a pergunta que eu queria te fazer é, normalmente nesses casos de grande escala, que tomam mídia, né, que vem a conhecimento de geral, as pessoas têm uma percepção de que isso só acontece lá no vizinho, nunca acontece na nossa casa, isso é só na casa do vizinho, na nossa isso nunca acontece. Mas a gente sabe que não é bem assim, porque se acontece lá, acontece aqui, porque afinal é reflexo da nossa sociedade, né? Mas como que você entende que as empresas brasileiras, enfim, de pequeno, médio, grande porte, elas podem, o que elas podem fazer para evitar cair nessa armadilha de corrupção, suborno, lavagem de dinheiro, como elas podem se precaver em coisas desse sentido? Acho que a primeira coisa é ter um desconfiômetro mais apurado, assim, né? Como é que é aquela frase, né? Quando a esmola é demais, o santo sempre desconfia. Porque tem muita coisa assim, né? Caminho fácil. Porque eu tenho fulano tem um amigo que resolve. Isso é fácil. Não, deixa aqui. Sempre tem alguém que dá um jeitinho. Sempre não, eu conheço fulano. Conheço fulano, é muito bom também. E aí o fulano que tem um amigo que é lá de dentro, que tem um esquema. Então, assim, quando vocês ouvirem essas frases, acendam o alerta, porque normalmente tem alguma coisa errada, né? Alguma corrupção, algum favorecimento, alguma coisa. No paralelo a isso, eu acho que tem que ser feito um dever de casa de entender qual que é o procedimento normal das coisas, para não ser enganado, né? Alguém fala, não, você tem que fazer isso, um monte de coisa. Tem nada, às vezes é um procedimento simples, às vezes é um procedimento mais trabalhoso, mas que você tem um passo a passo. Tem um passo a passo que você pode cumprir, então, para não cair naquela armadilha de vender dificuldade para colher facilidade. Então, acho que a pessoa tem que estar, o empresário, o gestor, seja quem for, né, tem que ter esse desconfiômetro ligado e tem que estar preparado para entender qual é o procedimento normal das coisas. Porque vai acontecer, né? Essas propostas vão continuar acontecendo. A diferença dessa notícia para o que acontece normalmente, quando você começou a pergunta no sentido de é lá só no vizinho, só coisa grande, isso não chega perto de mim, a gente sabe que chega, de entender que só não aparece no jornal e na mídia porque são casos menores, geram menos repercussão, é só por isso, mas não deixa de acontecer por causa disso, né? Todo mundo conhece alguma história, tem algum amigo que
participou de algum processo desse, foi encaminhado para participar de um processo desse, enfim, bem complicado. Mas tem que saber qual é o procedimento correto para você conseguir não ser enrolado e não ser levado a cometer algum ato por desconhecimento. Acho que essa é Eu uma dica boa. acrescentaria para o pessoal algo que é muito importante, que em geral passa batido, que é a questão da cultura de integridade. Quando a gente não tem uma cultura de integridade forte, né, uma cultura de ética e integridade dentro das nossas empresas forte, esse tipo de coisa tá muito mais muito mais fácil de acontecer. Então é muito importante que as empresas, enfim, a gente que trabalha com compliance, os empresários, que observem a necessidade de termos uma cultura de integridade e ética forte dentro das nossas empresas. E quando a gente fala de cultura de integridade e ética, pessoal, a gente não está falando de um código de ética para ficar guardado na gaveta. A gente está falando do efetivo, o que acontece no dia a dia da empresa. Então, a gente precisa que essa cultura seja vivida por todos dentro da empresa para que a gente consiga dizer que a cultura de integridade está ali. A cultura de integridade na hora que você, gestor de compliance, sai da empresa, como que a coisa segue acontecendo dentro da empresa. É disso que a gente está falando. Então, a cultura de integridade associado com esse desconfiômetro. Quando você falou de desconfiômetro, Camila, me veio uma ideia que a gente sempre fala, eu falo muito para todo mundo que já me ouviu falar, tenho certeza que já me ouviu falar sobre isso, que é a questão da formação do compliance officer. As pessoas dizem, mas precisa ser advogado para ser compliance officer? Não, não precisa. E eu sempre digo para as pessoas, seria ótimo que todo mundo tivesse uma formação, né, cursos relacionados a compliance, que tivesse certificações. Mas eu, Natália, entendo que a coisa mais importante para um compliance officer é que ele tenha vivência. E essa vivência é o que traz esse desconfiômetro, é o que faz acender esse desconfiômetro, é o que faz essa red flag, né, essa bandeira, ela acender na nossa frente quando esse tipo de coisa chega até a gente. Porque no mundo empresarial, gente, isso vai chegar no dia a dia na nossa frente. A gente só precisa estar preparado para observar se isso é uma armadilha, que daqui a pouco a gente vai estar envolvido em um caso como esse que a gente está falando. E até acrescentando, eu acho que uma dica legal é ter menos presunções das coisas, menos opiniões pré-formadas e mais observação, né? Então, muita gente, eu nunca tive que lidar com um servidor público sobre um assunto tal, um servidor... Gente, é um servidor público. Primeiro, respeite o trabalho do servidor público. Segundo, presuma que ele é honesto e está fazendo o trabalho dele corretamente, e não o contrário. Né? Conheça o procedimento, o protocolo que você, como contribuinte, seja o que for, tem que cumprir. Né? E aí segue de uma forma mais natural. Acho que as pessoas entram muito cheias de opiniões de que vai ser difícil, que está sendo perseguido. Não, estão me perseguindo, que a minha empresa é isso, que eu aquilo. Não é nada disso, gente. Então, menos, né? Acho que dá para circular nesse tipo de situação de uma forma mais tranquila do que por conta de muitos preconceitos que as pessoas têm por diversos fatores. Eu acho importante, porque isso aí a gente acaba entrando em outros assuntos que, enfim, em outros episódios a gente vai falar aqui sobre vieses, sobre vários assuntos que a gente precisa falar. Mas é muito importante também que a gente observe, Camila, a necessidade da gente... A gente não precisa ter, se tiver, é maravilhoso, mas você não precisa ter, por exemplo, uma política de relacionamento com agentes públicos para se relacionar bem sem nenhuma situação de suborno e corrupção. Eu tenho certeza que tanto essas empresas que a gente falou aqui, a Ultrafarma, a Fast Shop, eu tenho certeza que elas têm políticas anti-suborno e anticorrupção. Mas isso é questão cultural. Se você tiver uma cultura bem estabelecida, você nem precisa de uma política. Óbvio, a gente precisa ter essa política, né? O novo decreto regulamentador, a lei anticorrupção, ela traz essas necessidades da gente ter um programa de compliance bem estabelecido, e para isso a gente precisa ter políticas. Então é importante que se tenham, mas a cultura de integridade é o que vai estabelecer. Não adianta a gente ter a política, o código, se isso não é seguido no dia a dia, se isso está na gaveta. Né? Então, acho que o que a gente quer falar no comentário final dessa notícia acreditem que mais importante do que ter esses documentos todos, né? Todo esse arcabouço, você precisa ter uma cultura de integridade, você precisa ter o desconfiômetro ligado, você precisa não entrar em armadilhas como essa, e você precisa estar preparado para o seu dia a dia. É muito isso que eu queria, enfim,
fechar aqui esse comentário dessa nossa última notícia de hoje. Então, pessoal, só para terminar aqui, eu queria muito, Camila, te agradecer por você ter disponibilizado esse tempo para vir conversar com a gente. É uma honra para a gente, não só do Pod Compliance, mas da Compliance PME, ter você aqui nesse nosso primeiro episódio, trazendo a sua experiência do dia a dia, não só na Compliance PME, mas atuando em várias frentes, em várias empresas, em várias atuações que você tem, não só no mercado jurídico, mas como empresária, como advisor, né? Como uma mulher que circula nesse meio do negócio, que a gente também sabe que isso é um outro tema muito difícil. Muito obrigada por ter vindo aqui, dividir a sua experiência e fazer esses comentários sobre essas notícias que a gente tratou hoje aqui. Obrigada de verdade, viu? De nada. Se deixar, a gente fica comentando aqui um monte de coisa, Não. né? Notícia, não notícia, caso... Dá para fazer um podcast só de cases de clientes e conhecidos de clientes. Não né? vamos dar ideia, que esse é só o primeiro episódio, hein, pessoal? Obrigada. Pessoal, e assim a gente encerra esse primeiro episódio do Pod Compliance. Quero agradecer você e, mais uma vez, convidar você para seguir a gente nas redes sociais e no seu tocador de áudio e no seu tocador de vídeo também preferido. A gente está aqui à disposição de vocês. Todos os links das notícias que a gente comentou vão estar na descrição do episódio. Se você tiver qualquer dúvida, comenta lá que a gente vai ter um prazer de tratar com vocês. Eu aguardo vocês no próximo episódio.